Olá, meus irmãos, tudo na paz? Continuando o estudo no livro de Marcos, capítulo 5, do verso 35 ao 43, nós temos lá a mensagem sobre a ressurreição da filha de Jairo. E diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa dele da sinagoga e lhe disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe, a criança e os que vieram com ele, entrou na casa onde estava, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressadamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse então de comer a menina. E Cristo, ele é o Senhor sobre a morte. E o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Ele acalmou o mar, fez cessar o vento quando os discípulos estavam quase a perecer. Esse mesmo Senhor que curou uma mulher que estava com hemorragia, não é? Que já havia gastado todos os recursos humanos. Jesus agora então ressuscita a filha de um líder religioso, mostrando também que ele é Senhor sobre a morte. E esse homem aqui então, Jairo, como um dos chefes da sinagoga, recebe uma triste notícia. Jesus está indo no caminho, não é, da casa dele. No meio do caminho, então, a mulher ali toca nas suas vestes. Jesus para atendê-la. E posterior, então, ele já se dirigindo à casa de Jairo, recebe ali, então, uma triste notícia. Lucas informa, então, que essa menina tinha 12 anos, Lucas 8:42. E dessa maneira aqui, olhando essa linhagem de Jairo, já estava se extinguindo, né? Segundo o costume da época, uma menina judia se convertia em mulher aos 12 anos de idade. E essa menina, então, estava precisamente no umbral, não é, dessa experiência de tornar-se aqui, então, uma mulher, não é? Era como uma flor que estava se secando antes mesmo de desabrochar plenamente, né? Então, assim como uma mulher hemorrágica, né, havia gastado todos os seus recursos em favor da sua saúde, né, da cura, assim aqui também os recursos financeiros não puderam ajudá-lo, não é? Não pôde ajudar então o chefe da sinagoga, não é? Essa passagem mostra e ensina que a posição de autoridade não isenta ninguém de ser atingido pela tristeza, não é? Jairo era um dos principais líderes da sinagoga e mesmo assim a enfermidade e a tristeza invadiram o seu lar. Não impediram a tristeza de entrar no seu lar por eles terem uma certa condição financeira ou uma posição de autoridade. Um momento difícil na vida de Jairo, entre todos aqueles então que estão sofrendo com enfermidade ou não, não é? Jairo então busca em Jesus com um profundo senso de urgência, não é? O sofrimento muitas vezes, meus irmãos, eles pavimenta, não é, um caminho que nos leva até Deus. Ernesto diz que a aflição é frequentemente a voz de Deus. E Jairo, no meio então de receber essa triste notícia, estonteante de que a sua filha havia morrido, a notícia que abalou o coração do chefe da sinagoga, não parou o Senhor Jesus Cristo, né? Nem por um momento. E ele então traz ali então para Jairo, não é? Que acabou de receber essa notícia triste, que a filha dele estava morta. Jesus na sequência já traz ali um conforto, né? Não temas, mas crê somente. Os mensageiros aqui, não é? Poderiam ter sido parentes ou amigos de Jairo, que estava ali em sua casa. Eles evidentemente não souberam ser muito delicados, né, ou diplomáticos para darem essa notícia a ele aqui. Já chegaram dizendo: tua filha morreu, não é porque ainda incomodas o mestre? E na visão daqueles amigos e parentes não havia maior possibilidade, né, de curá-la porque já havia morrido, né? Mas enquanto a menina esteve viva, ainda existia a chance de ser curada, não é? Mas para eles agora aqui então,
depois da sua morte, parece que a esperança se foi embora, né? Mas a esperança, então, dissipa-se com a notícia de que a menina morreu, né? Mas apesar dessas palavras ditas pelos homens aqui, Jesus, então, não dá nenhuma atenção a eles. Mas com uma calma majestosa, ele recusa ouvir essa mensagem dos mensageiros. E ele então diz para Jairo. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, mas crê somente. Jairo temeroso. E não é fácil para escapar dele o temor, não é? Há somente uma maneira de fazer isso: crer firmemente na presença e na promessa, na piedade e no poder de Deus em Cristo Jesus. É então que aqui mais uma vez no livro de Marcos, que ele então espera dos seus seguidores, é que creiam nele, que depositem a sua confiança em Deus. Assim como nós vimos na tempestade, assim como nós vimos com essa mulher, com um exemplo aqui de fé, não é? A mulher que estava com hemorragia, e agora com o chefe da sinagoga. O que o Senhor espera de nós é que depositemos a nossa fé nele. E toda a história da redenção tem a ver com isso. Quando parece que tudo está perdido, os crentes colocam a sua confiança em Deus e eles são libertos. Olha lá, Salmo 22, 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o Senhor os livraste. Isaías 23, 3 e 4 diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Foi assim também com Abraão, Gênesis 22, 2. Assim como o Tiago diz em 2:22, referindo-se a Abraão, vês que a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A gente olha para Davi, né? 1 Samuel 17, 44 a 47 diz: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Você pode ler também Êxodo, capítulo 14, verso 10 em diante, também nos traz a história ali do povo de Deus, não é? E quando a gente olha, então, para a vida dos cristãos, então, que colocam e depositam a sua fé em Deus, eles são libertos. São libertos. E isso apenas para mencionar alguns dos casos. Mas quanto maior a necessidade, mais próximo está a ajuda do Senhor. E é nesse mesmo interim, né, que o consolo vem. Não temas, mas crê somente. Deus conforta Jairo dizendo essas palavras, dizendo para ele confiar em Cristo. E assim, então, confiando, o milagre vem. O mesmo Senhor, então, que consola o principal da sinagoga, que esse Senhor que espera desse homem a confiança no Senhor. E essa posição de autoridade, então, como eu já disse, não isenta ninguém de tristeza, não isenta ninguém da morte, não é? Nem a morte da própria filha. A morte chega aos salões dos palácios, quanto também às choupanas, aos proprietários de terra, mas também aos agricultores, aos ricos e aos pobres. A morte não tem a menor cerimônia. Fechaduras e barras de ferro não podem impedi-la de entrar. A enfermidade, ela é uma grande niveladora. Então, quando a gente olha para isso, a gente sabe que não há distinção. E o céu é o único lugar onde os moradores irão dizer, não é? Não vão dizer, estou doente. Jesus, então, não fica paralisado diante da notícia da menina havia falecido, mas ele, então, chama Pedro, os irmãos Tiago e João, para irem com ele. E traz, então, essa palavra de esperança, não é? Não temas, crê somente. A criança não está morta, mas ela dorme.
Para o cristão, não é? Essa palavra de esperança, não é? E essa palavra, a criança não está morta, mas ela está dormindo, não é? A morte, então, para nós é como um sono passageiro, não é? De quanto o corpo descansa, o espírito, então, volta a Deus, para habitar com o Senhor e estar, então, em Cristo Jesus. Isso está lá pode ver depois Tiago 2:26, 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:20-23. E não é a alma que dorme, mas o corpo que aguarda a ressurreição na segunda vinda de Cristo. 1 Coríntios 10, 15:51. 15:51 em diante. Então a palavra de esperança é que a criança não está morta. Mas também é uma palavra de poder, a qual o Senhor Jesus chama. Menina, eu te mando, levanta-te. Toda diferença e toda descrença e dúvida foram vencidas pela palavra de Jesus Cristo. A menina se levantou não apenas da morte, mas também da enfermidade. Adolf Poff, escrevendo sobre o Evangelho de Marcos, nesse ponto, diz que a fé não resulta dos milagres, mas os milagres vêm da fé. E sim, do milagre da fé. Exatamente quando a fé se torna ridícula, é que se torna séria. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias podem nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor. Elas, porém, põem um fim, não é, aos nossos recursos, mas não aos recursos do nosso Senhor Jesus. E Jesus disse então a Marta, se creres, verás a glória de Deus. As nossas causas irremediáveis e perdidas têm solução na mão de Jesus. E por fim, um momento de incredulidade ainda. Se lembram, não é, de que a ênfase desse capítulo 5 aqui, o que o Senhor requer de nós, é então que nós creiamos nele, confiemos nele. E quando o Senhor chega então à casa de Jairo, né, a casa estava um grande alvoroço, muito choro, e o Senhor então os questiona, por que chorais? Não? A criança não está morta, está dormindo. E as pessoas que estavam ali riram dele, não acreditando na sua palavra. As pessoas que estavam ali não sabiam, nada sabiam de Deus, do Deus vivo, por isso deram risada dele, como descrença. Mas Jesus entra na casa e expulsa todos. E diante então de um coral de morte, diante aqui de um coral, não é, rindo ali, zombando dele mesmo, ele ergue-se do solo da ressurreição, toma a menina pelas mãos e diz, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Somente as palavras de autoridade do Senhor, não é? Pode então trazer, e pode trazer medo até mesmo à morte. Somente com uma palavra aqui de Cristo, de autoridade, sem luta, não é? Ele oferece então os métodos para trazer vida. Diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte se curva, a sua fronte altiva, dobra os seus joelhos, prostra-se e é vencida pelo Criador. Jesus é a esperança dos desesperados. Ele mostrou isso para o homem, não é? Que não podia ser subjugado. Para a mulher, não é? Que não podia ser curada. Para o pai que recebeu a informação de que a filha então estava morta e que precisava de ajuda. Coloque suas causas também aos pés do Senhor Jesus, pois Ele anda conosco, Ele caminha conosco, e Ele tem o poder para transformar o cenário de desgraça, de desesperança, em um lugar de alegria e de celebração. Olhe para o Amazonas, não é? Com os sofrimentos nossos irmãos ali têm passado. Mas eu quero dizer aos irmãos ali do Amazonas, olhem para Cristo, olhem para Ele, pois Ele é o único que pode transformar um cenário de desesperança em um lugar de celebração e de grande alegria. Em meio a um cenário também de incredulidade, Jesus quer que nós confiemos nele. Depositemos então a nossa confiança nele. Nós encontramos um exemplo de fé na mulher enferma. Hoje vimos um exemplo aqui então, a qual o Senhor, não é, exige que as pessoas busquem e creiam nele, que tenham fé nele. E ele conforta dizendo então que a menina está apenas dormindo. As pessoas riram dele, zombaram dele. Mas Jesus mostra que ele é mais forte do que a morte. E pede para os incrédulos então se retirarem. E ele então ressuscita essa menina. E todos ficam admirados. E diante, meus irmãos, desse capítulo 5 de Marcos, a gente sabe que o Senhor e o que Ele espera de nós é que creiamos nele. E que você dependa dele. E que você viva para a honra e para a glória dele. Ele tem poder, meus irmãos, sobre a natureza para acalmar o mar.
Ele tem poder sobre o diabo para mandar cessá-lo, entrar nos porcos e se lançar ao mar. Ele tem poder sobre a enfermidade e ele tem poder sobre a morte. Creia em Cristo como seu Salvador. Creia em Cristo que, além de restaurar a saúde, ele pode salvar a sua alma do inferno. E ele ensina aos seus discípulos a crer nele. E é isso que ele quer que nós busquemos a ele e creiamos nele. E é isso que ele requer de nós. Creia em Cristo, porque ele já venceu a morte, ele já venceu o diabo. Reconhece ele em sua vida e seja salvo, pois ele é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, com a vida dos meus irmãos, ó Pai, eu clamo ao Senhor Deus pela vida dos nossos irmãos lá no Amazonas, que têm passado por momentos de grandes lutas e dificuldades. Eu clamo a Deus pedindo que o Senhor intervenha, que o Senhor, ó Pai, esteja ali, ó Deus, acudindo, auxiliando, trazendo vida, ó Pai, àquelas pessoas, ó Pai, que estão à beira da morte. Que o Senhor, ó Pai, esteja manifestando-se ali, a Tua presença, Tua boa mão santa, ó Pai, poderosa esteja ali. Usa também os Teus servos ali, ó, para abençoar, para cuidar daquelas vidas, ó Pai, e daquelas famílias desesperadas, ó Pai. Use também a Tua igreja, ó Pai, aqui no Brasil e no mundo, ó Deus, para clamar, para ajudar aqueles nossos irmãos que estão sedentos ali. Assim eu oro, clamando ao Senhor e pedindo por nós, para que o Senhor nos faça, ó Deus, crer ainda mais em Ti, dia após dia. E assim eu oro no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz.